membro do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em ética aplicada pela Palas Athena, onde mantém estudos continuados em ética e em práticas meditativas. A gente já Por favor. viu uma... Muito boa noite a todos. Eu vou tomar a liberdade de andar um pouco aqui. Afinal de contas, eu não gostaria que vocês ficassem violentados sentados tanto tempo, mas eu vou tomar a liberdade de andar um pouco e vocês se sintam andando um pouco como eu. I would like to really say that for you that tend to speak in Portuguese and understand what I've come to speak, that is a pleasure and an honor to have you with us this tonight. Professora Lia, muito obrigado pelo convite. Eu quero dizer para a senhora que a senhora me colocou numa grande rascada. Eu costumo dizer que quando nós vamos dar uma aula para os alunos, a gente se veste bem, a gente coloca um blazer, uma gravata, e a gente vai levar isso como respeito a vocês. Então eu vim assim em respeito a vocês. Em respeito a ele, agora eu vou tirar meu terno para ficar um pouco mais à vontade e para trazer um pouco da simplicidade que esta pessoa trouxe com tudo de grande que ele tem. Então, só um minutinho. Muito bem. Eu vou começar esta fala para vocês entenderem um pouco o paralelo de por que eventualmente eu vim parar aqui. Né? Esta fala que está em inglês, que muitos de vocês vão entender, é uma fala que foi transmitida ao Gandhi pelo Churchill, que foi considerado um dos grandes democratas do mundo, onde ele queria entender como é que é ser alarmante, quase nauseante, o Sr. Gandhi, um revoltoso advogado da Era Média, muito comum no meio do Oeste, com essa pose de um faquir, andando praticamente nu, andando pelo palácio, e que tinha o intuito de conversar em termos iguais, para ser representado diante do rei. E eu fico pensando que o que é exatamente que esse senhor poderia ter a dizer para um médico. Se a gente olhar bem para ele, nós vamos ver que ele é uma pessoa delgada, quase nu, que não traz muito, antes a gente já está vestido, ele está quase descalço. O que ele traz para mim de saúde? Qual que é a figura que esse senhor representa na saúde para a gente? Né? E eu fico pensando que, olha que a gente desce ele um pouco mais, será que ele tem essa saúde, que eu possa entender ele como um indivíduo saudável? Na verdade, ele andava milhas e milhas, desde pequeno ele entendia que ele tinha que caminhar para poder ter saúde. Né? E nas várias campanhas dele, ele caminhou milhas. Uma campanha da Caminhada do Sal foram 240 milhas que ele caminhou, e ele praticamente não fazia nada que não era a pé. Então esse indivíduo que nos dá uma figura de fragilidade, possivelmente tem aqui em cima alguma coisa muito maior do que aquela figura de saúde que muitas vezes nós como médicos procuramos. Né? E é possível que ele também tenha alguma coisa além do que esta mente privilegiada, mas alguma capacidade de enxergar uma luz diferente e enxergar com profundidade diferente daquela que nós podemos enxergar. E a gente faz esforço muitas vezes para enxergar, né? E a gente faz um esforço grande e muitas vezes enxerga alguma coisa que a gente não entende. E muitas vezes a gente precisa de um óculos para poder enxergar. Né? Então, eu queria convidar vocês para que, por repetição, a gente consiga falar um pouco mais sobre os dois termos que foram bastante falados hoje à noite e fazer um paralelo um pouco com aquilo que nós, como médicos, podemos aproveitar desse senhor. Então, a Ahimsa e o Satyagraha, com as lentes do Gandhi, que um dia ele tirou dele e deu para um coronel, dizendo: com esses óculos eu consegui ajudar a independência da Índia, enxergar até a visão para a independência da Índia. Eu estou até fazendo um pouco a mais. Eu acho que nós temos que tirar os óculos e colocar essa visão um pouco mais profunda, com uma visão mais acadêmica e científica, a gente tentar enxergar alguma coisa com um microscópio, e esse microscópio consegue devagarinho fazer com que a gente perceba o que talvez Gandhi percebeu, que é que a hora que nós chegamos na vida, nós somos invadidos completamente por bactérias. São toneladas e toneladas de bactérias. A criança é invadida rapidamente pela bactéria, e essas bactérias vão se acomodar em toda a pele,
vão se acomodar no nosso tecido intestinal, no nosso tecido respiratório, e nós vamos ter que aprender a conviver com essas bactérias. Isso aqui é uma foto microscópica da nossa pele, então a gente fica impressionado, mas a gente tem uma flora que convive conosco aqui, né? E essa flora, ela convive teoricamente de uma forma não violenta, ela convive conosco de uma forma em que ela se beneficia daquilo que nós podemos dar para ela, e nós vamos nos beneficiar também dessa troca que ele vai ter. Haja visto que o nosso sistema interno digestivo, ele vai se beneficiar para poder fazer a digestão, o nosso sistema ventilatório também. Então essa prática de convivência não violenta entre os germes que são os germes que convivem conosco, eles têm que se entender conosco, e nós também com eles. A gente criar uma interface de violência entre um e outro vai resultar num dano, seja para esse germe ou seja para a vida da pessoa, né? O germe, quando ele é agressivo o suficiente, ele vai levar o indivíduo a perder a sua saúde e até a morrer, não é? Quando a gente olha um pouco mais à frente, ou mais longe, que acho que é o que o próprio Gandhi fazia conosco, né? Fazer esse exercício de reflexão e tentar olhar um pouco mais para a sociedade, o que a gente vê é que a nossa sociedade, quando a gente pensa em fatores de risco para morte, ou fatores de risco da vida, o que nós vemos é que metade do lado de cá, praticamente tudo é relacionado à violência. Violência como ameaça, violência em assassinato, violência em coação física, lesão corporal, insegurança, suicídio, ou seja, a violência que o indivíduo recebe acaba vindo para nós médicos. Eu tenho que cuidar de alguém que vem com uma violência no trânsito, que sofreu um acidente, alguém que teve uma violência porque brigou, alguém que teve uma violência que tomou um tiro, e isso chega para a gente no hospital. Infelizmente, nosso país é um país onde nós recebemos isso, desde muito pequenos, ou seja, quando a gente é aluno, a gente recebe, residente, a gente recebe, continuando recebendo isso, né? Se nós formos olhar para a Organização Mundial da Saúde, as doenças que são ditas doenças crônicas, que são essas 6 primeiras, praticamente, não infecciosas, são as doenças que mais vão tomar conta do ser humano a partir de uma certa idade. E a violência, ela fica lá para baixo, né? No mundo, os acidentes de trânsito começaram a tomar uma proporção um pouco maior e subiram um pouco por conta de um excesso de veículos rodando e também por conta da nossa mente que dirige o carro. O carro não dirige sozinho, a gente dirige o carro, não é verdade? No nosso país, isso aqui é uma estatística que ela é triste, né? Ou seja, as mortes por causa externa violentas, é o que chega no hospital para a gente, são no Brasil o terceiro principal grupo de causa de óbitos na população em geral e a primeira entre os jovens de 15 a 24 anos. Então, as mortes por causa violentas são tidas homicídios, suicídios, acidentes de trânsito e quedas acidentais. Então, isso é uma endemia, é um grave problema que nós temos, é um problema que chega no hospital, que é exatamente relacionado à violência. Aqui a gente tem um mapa da violência no Brasil, isso é 2011, foi um dos últimos que foram feitos, e isso é levantado da Organização Mundial da Saúde também, onde nós vemos que alguns dos estados mais violentos, eles se equiparam com os países mais violentos, né? E aqui é uma tragédia maior ainda, que é a tragédia sobre rodas. Nossa estatística de acidentes e o que vem para a gente como acidente, como invalidez, que nós temos que tratar, a especialidade minha é ortopedia e traumatologia, e eu acabo fazendo muita cirurgia por relação disso, né? E o que a gente vê é que, além daqueles indivíduos que vão perder a vida para isso, o pior são os indivíduos que vão ter invalidez ou que vão ter um problema por resto da vida, que não vão poder trabalhar por conta desse acidente, né? Nós vamos ver que aqui a invalidez permanente ela é bastante prevalente nos indivíduos mais jovens também, sendo que 74% desses indivíduos estavam em motocicleta e uma grande parte desses indivíduos estava a pé, ou seja, vão ser atingidos pela motocicleta. Quando nós pensamos nas doenças crônicas, que teoricamente seriam as doenças mais esperadas que estivesse alcançando com o passar da vida, né? O que a gente observa é que a maior parte desses fatores, eles estão ligados com hábitos e comportamentos, com as doenças ocupacionais e profissionais, com a obesidade, sedentarismo, ingestão de álcool, consumo e os fatores de ordem psicossocial. Então, mais uma vez aqui a gente começa a retomar a palavra e o termo de que a gente se violenta ou a gente não tem um autocontrole, a capacidade de organizar o nosso organismo para se conduzir e não ficar sucumbir exatamente a esta violência, né? Para sermos visionários da paz, precisamos ser contemplativos da não violência. A biologia não condena o homem à guerra, as guerras começam na mente do homem, a paz também começa na mente do homem. Isso são frases do Gandhi. Para sermos visionários da saúde, nós vamos ter que ser contemplativos da não violência. A saúde que se perde na mente do homem deve começar na mente do homem. Por isso que
bem da verdade, o trabalho todo que existe hoje, organizar a nossa mente, o nosso trabalho da nossa mente, ele vai de encontro a conseguir com que nós tenhamos uma prática não violenta. Aqui eu coloquei duas publicações do Gandhi, em 1930, 1926, onde ele, como uma grande busca pessoal, em que ele era um grande buscador, ele buscava entender as patologias, entender a sociedade, mas entender o que podia vir da natureza de maneira simples, de maneira barata, para cuidar daqueles indivíduos que tinham falta de saúde, e como que eu poderia encontrar um caminho para a saúde. Né? E algumas frases que eu vou colocar para vocês, só para a gente poder pensar nisso. Né? Antes de continuar, preciso dizer uma palavra de advertência ao leitor. Isso está escrito num dos livros dele. Aqueles que comprarem o livro de Just, que é o naturalista, em função deste capítulo, não devem tomar tudo como verdade inquestionável. O autor quase sempre apresenta apenas um aspecto de um caso, mas qualquer caso pode ser visto de pelo menos 7 ângulos. Ele já começava a entender que ele não podia ler uma coisa só e que ele precisava entender outros autores. Além disso, muitas obras são escritas para ganhar clientes e conquistar renome e fama. Isso é uma grande verdade, é uma preocupação que nós temos muito, não na literatura simplesmente não técnica, mas na literatura técnica também. Ou seja, quando nós escrevemos as coisas que são pertinentes para ajudar o paciente, quando nós escrevemos que precisa produzir, ou porque eventualmente isso vai interessar uma empresa, ou vai interessar alguém que precisa, que tem interesse financeiro. Buscar o conselho de alguém experiente antes de tentar esses métodos que venham com devagar e entendam por completo antes de agir. O estímulo ao estudo é contínuo do Gandhi, o estímulo ao estudo ao indivíduo que faz medicina não pode ser menor. Gandhi parece que já entendia essa roda, a roca que ele fazia tanto girar, para trabalhar o foco, para mostrar que a simplicidade é o que precisava se ter na Índia, né, e poder manter o trabalho com o algodão. Aqui a nossa roca de quais são as opções que nós temos para poder tratar um indivíduo que chega com uma patologia variada ou com uma determinada patologia, qual é o que eu vou fazer para esse indivíduo, se eu vou escolher se ele vai se operar, se ele não vai ser operado, qual é o medicamento que ele vai tomar e por que eu escolheria esse medicamento. Então, uma das coisas que se faz hoje é a tentativa de buscar a verdade. É a busca da verdade, um desses instrumentos que nós temos é que se chama a medicina baseada em evidência, onde se tentou, o conceito inicial era exatamente melhorar a evidência científica pesquisada, trabalhos científicos com critérios randomizados, que são multicêntricos, vários núcleos, e aí a partir desses trabalhos, a expertise clínica do indivíduo que está estudando e que tem a vivência naquilo lá, se preocupar com os valores da paciente e da comunidade. Então, a partir disso, eu vou conseguir buscar a verdade para aquela doença e para aquele tratamento melhor. Eu preciso buscar isso para poder ter um caminho adequado. Então, só um exemplo para vocês. Isso é fruto de medicina baseada em evidência. O chá verde, que muita gente sabe que ele ajuda a perder de peso, que ele tem um auxílio bastante grande na parte cardíaca, ele pode ter interação negativa com um medicamento bortezomib, que é usado quando no tratamento de mieloma múltiplo. E esse mesmo chá, ele pode ter um benefício quando o indivíduo tem uma leucemia linfóide. Então, um verde, uma folha natural, que é um chá, e que teoricamente ele pode ajudar e atrapalhar. E aí quem vai escolher isso tem que ter a sabedoria, o entendimento de poder alcançar onde está aquilo. E isso foi alcançado a partir disso, onde se preocupou, como é que eu vou fazer o caminho para poder liberar ou não liberar para esse indivíduo. Né? Essa é uma frase que está até em outra língua, porque eu entendo que, para vocês entenderem como ele publicou pouco, nós temos publicações em todos os lugares do senhor, né? E aqui uma coisa bastante importante. Na busca da verdade do Gandhi, ele escreveu sobre os livros que ele mesmo escrevia. Né? Quando alguém encontrar uma contradição em 2 escritos ou mais que eu fiz, por favor, entendam como sendo o último ou melhor. Mais uma vez, aquilo que nós na literatura temos que revisar constantemente, entender o que é o melhor para aquela patologia, e ele já entendia que ele também precisava revisar os conceitos e se colocar novamente sobre esses conceitos. A medicina integrativa, que hoje está tão na moda, na verdade nada mais é do que a medicina integral, a tentativa de fazer com que se integre os indivíduos que vão cuidar do indivíduo, do paciente, para olhar esse indivíduo como um todo, e aqui a medicina vai propor uma parceria do médico e do seu paciente. É um convite claro ao que você vai ser curado, você tem que trabalhar para a sua doença melhor. Você não pode não ficar no processo, você tem que efetivamente estar dentro desse processo. Tanto na prevenção quanto na manutenção dessa capacidade inata de cura. Nós temos essa capacidade inata de cura, a gente precisa buscar essa capacidade. Na verdade, quando a gente busca as disciplinas,
alternativas complementares aos tratamentos que são os tratamentos rígidos, técnicos, eles vão fazer com que isso aconteça de uma forma clara e harmonizada. Mais uma frase que eu gostaria que a gente lembrasse dele: quem corre do médico Vaidya ou Baquim para pequeno mal-estar e engole as mais diversas drogas vegetais e minerais, não apenas abrevia sua vida, como também torna-se escravo do seu corpo em lugar de ser seu mestre. Perde o autocontrole e a condição de ser humano. Na verdade, ele não está sendo inconsciente e responsável. O que ele está chamando é com que nós tenhamos uma responsável e nós temos sim essa capacidade de autocontrole, ou não. Na verdade, a gente quase não tem muito essa capacidade de autocontrole, e em especial nos cuidados da saúde, né? Mais uma vez o termo para com que vocês fiquem com ele bastante gravado, né? E aqui eu trouxe uma visão também em relação à da saúde. Quer dizer, a Satyagrah aqui é um valor fundamental para Gandhi, que foi a verdade, mas ele não fala nessa verdade moral, nessa verdade que eu estou dizendo a verdade, nem tampouco uma verdade lógica de adequação da realidade. Quando Gandhi fala em verdade, ele está se referindo a uma verdade ontológica. Essa verdade ontológica, a verdade de identidade consigo mesmo, a verdade que eu vivo ela, que eu promovo ela, que eu acredito nela e que eu vou levar ela adiante. Aí o sujeito pronuncia o ordem na palavra, põe-se em jogo naquilo que ele diz, e o valor da verdade vai ficar inseparável desse envolvimento pessoal. Ou seja, eu vou viver esta verdade na minha experiência pessoal, na relação com o indivíduo, na relação com a comunidade. E essa relação da verdade ela é necessária para a saúde. Eu tomei a liberdade de trazer aqui um escrito do José Luiz Arcanjo, que eu sei que esteve já na abertura aqui algumas vezes, e eu fiquei bastante sensibilizado por essas palavras dele, que ele colocou que parece que algumas pessoas são dotadas de inteligência de coração. Encaminha-se para essa verdade com a inteligência, com o coração, o afeto e as emoções, com as nossas limitações e a consciência delas, com as imperfeições e o desejo contínuo de autoaperfeiçoamento. A verdade é aprendida não apenas com a inteligência, como só se pudesse ser aprendida por aproximações sucessivas, cuja natureza jamais fosse puramente intelectual. Ele está falando de uma voz interna, e o Gandhi fala dessa voz interna, essa voz interna que não pode ser descrita em palavras, é uma voz interna que algumas vezes nós temos essa percepção positiva de que alguma coisa nos conduz para um caminho certo, e só que eu preciso aprender a ouvir essa voz interna. E como é que a gente faz para ouvir essa voz interna? Como é que eu dou espaço para ouvir essa voz interna? É fazer com que o meu corpo entenda ela, e que a minha mente entenda ela, e que a minha alma entenda ela, né? O Gandhi começou a orar, e quando ele fala desta oração, para poder ouvir essa voz interna, nós sabemos que essa oração dele é uma oração que não é uma oração de pedido ou de chamamento, é uma oração de uma guarda desta alma, é uma oração que é para transformar quem está orando, não para transformar quem está ouvindo. Eu não vou querer que Deus me transforme, faça alguma coisa, eu tenho que me transformar. E para eu poder ficar centrado com isso, eu preciso meditar, eu preciso aprender a meditar. E é para isso que as práticas meditativas, elas fazem com que o indivíduo tenha a condição de se centrar, focar, aliviar e poder sim ter um contato com ele mesmo, encontrar quem na verdade direciona a sua vida, né? E aí sim a gente vai ter tanta facilidade que a gente vai acabar encontrando nós mesmos, se perdendo nos outros. Então essa é a prática altruísta que o médico precisa ter. Nós não temos como atuar sem uma prática altruísta, depois o restante vem como consequência. E ele sabia fazer isso muito bem. Eu vou fazer um convite para vocês, para que vocês procurem esse caminho interno, procurem esse caminho interior, porque a saúde ela está aí dentro, né? Então, só que cada um vai ter que encontrar essa luz, esse caminho interno, né? E eu entendo que cada um de nós temos essa responsabilidade. Eu queria pedir até para o Rony colocar um detalhezinho, mas essa é uma oração que não é uma oração dele, mas é uma oração ocidental, e que eu entendo que venha pertinentemente ao nosso momento, é que ela diz que a você a paz profunda, da onda sutil, do ar envolvente, da terra silenciosa, da estrela brilhante, do Filho da Paz. A vocês, a paz profunda. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Felipe. Bom, gente, nós estamos assim com um horário um pouco apertado e nós vamos fazer uma pequena provocação para os três palestrantes. E a pessoa que fez a pergunta que chegou
o Pedro ou a Priscila depois vai conversar com você sobre a pergunta que foi feita sobre o atual presidente da Índia. A vocês três, a nossa provocação para que vocês respondam de uma forma rápida e sucinta é a seguinte: vocês acham que Gandhi tem futuro? Priscila, desculpa, antes deles responderem, a Priscila me lembrou muito bem que depois dessas respostas nós teremos um espetáculo de dança maravilhoso, então vocês fiquem aqui no auditório, no teatro, que vocês não vão se arrepender. 3 bailarinas sensacionais estão se preparando e vão dar um show pra gente aqui, tá bom? Tudo bem, Pri? Por gentileza, professora. É uma pergunta interessante, challenging. Eu acho que sim, tem futuro na educação. Eu acho que nós podemos realmente, através da educação, das leituras que nos deixou Gandhi, das releituras, dos reposicionamentos, das transformações que ele mesmo nos mostra com suas atitudes e suas ações, nos dá um caminho para nós aplicarmos na educação. Acho que a educação é essencial, que podemos realmente tomar o Gandhi como modelo, seus conceitos como modelo, para poder transformar nossa sociedade. Eu acho que é importantíssima a educação desde o ciclo básico até o ciclo universitário, e essa realimentação e autossustentação desses conceitos que nos transformam e que nós podemos transformá-los, porque assim como diziam os meus colegas, a importância está em encontrar a verdade dentro de nós mesmos. E encontrando essa verdade dentro de nós mesmos, nós vamos encontrar e enxergar e ter essa consciência de olhar do outro, aceitando como ele, esse outro é, e o quanto eu aprendo com esse outro. Então, nesse convívio, acho que está o futuro do Gandhi. Muito obrigado, professora. Então vamos seguir o exemplo da professora e em 1 minuto tentar responder essa pergunta. Combinado? Combinado. Eu não acho que Gandhi tem futuro, eu acho que Gandhi tem presente. Eu acho que Gandhi sempre vai ter presente. E eu vivo uma experiência aqui, eu sou muito privilegiado. Assim que eu cheguei da minha jornada de estudos na Europa, eu fui convidado para um projeto patrocinado pela Palas Atena, com a participação do próprio João e do Luiz, que está ali. Que é um projeto na Fundação Casa, que chama-se Gandhi na Fundação Casa. E é um projeto grandioso e, para mim, um grande exemplo de como colocar em prática as ideias do Mahatma. Eu acho que a gente sempre tem que ter cuidado, e acho que é um momento oportuno de falar isso, que é como a gente trazer as ideias de Gandhi para a prática. Porque não tem como a gente querer, por exemplo, aplicar para o Brasil metodologias e exemplos que Gandhi via adequados para a realidade da Índia de 60, 70 anos atrás. Se a gente começar a pedir para pessoas pegarem rodas de fiar e ficarem fiando, não sei, não vai ter muito sentido aqui no Brasil, no momento atual, por exemplo. Então é um cuidado de saber fazer essa leitura. E exatamente pelo fato dele tocar pontos que são de fato eternos e por intermédio do exemplo pessoal dele, eu acho que essa mensagem fica e vai continuar presente na humanidade, em todos os nossos esforços humanos. Eu acho que os dizeres de Einstein, que o embaixador disse aqui, são verdadeiros, e é exatamente esse fascínio de não acreditar que uma pessoa como essa existiu, que move esse nosso respeito, essa nossa reverência, nossa admiração. Obrigado, Luiz. Dr. Felipe. Alô? Muito bem, eu entendo que nós estamos diante de um ser especial. Né? Esse ser especial, ele é um ser eterno, ele tem passado, ele tem presente e ele tem futuro. O futuro, ele é feito daquilo que nós fazemos hoje. Essa é uma frase dele. Depende do que nós fizermos hoje, eu vou ter um futuro conforme o que eu fizer. Eu acho que nós estamos vivendo aqui hoje, o que é o futuro, talvez os meus filhos estão sentando lá atrás. Né? Então eu acho que eu sou fruto de uma geração e de uma tradição
Eu talvez esteja sentado aqui porque eles estão me dando essa oportunidade e porque eu fui trabalhado por outros mentores, né? E o presente atual é o que vai fazer com que no futuro ele continue existindo. Então eu acho que ele realmente é alguém diferente. É um presente, futuro e é o passado. Muito obrigado, então, aos 3 palestrantes. Nosso aplauso para eles. E agora nós vamos dar